Imagine por um instante que a realidade funciona como um espelho, e que tudo o que você sente, pensa ou deseja, seja consciente ou não, se reflete de volta na sua vida. Agora, imagine esse espelho completamente embaçado, coberto pelas marcas dos desejos que não se realizam, das expectativas frustradas, das vontades incessantes. É isso o que acontece quando vivemos cheios de querer, cheios de pressa, cheios de necessidade. Mas quando você limpa esse espelho, quando você se esvazia, ele volta a refletir com clareza. Ele volta a se alinhar com a essência do que realmente importa. E é nesse vazio, nesse não precisar, que tudo começa a acontecer. Essa não é uma ideia nova. Na verdade, ela é tão antiga quanto o tempo. O místico chinês Lao Tzu ensinava: se você quer ser completo, permita-se ser vazio. Se deseja receber tudo, desista de tudo. No coração dessa filosofia está o conceito do Tao, o caminho invisível, o fluxo eterno de todas as coisas. O Tao não se esforça, ele não luta, ele simplesmente flui. E é no vazio, no espaço entre os pensamentos, no intervalo entre as batidas do coração, que o Tao se manifesta com mais força. O mesmo ensinamento aparece sob outras formas em diferentes tradições. O budismo chama esse estado de shunyata, uma vacuidade que não é ausência, mas potencial puro. É o útero do universo, o campo fértil onde tudo pode nascer, justamente porque ainda não foi preenchido por nada. Na tradição cristã mística, Meister Eckhart dizia: quanto mais temos do mundo, menos temos de Deus. E quanto menos temos do mundo, mais de Deus recebemos. Em outras palavras, o divino habita o vazio. O vazio é sagrado. Mas como aplicar isso em nossas vidas? Pare por um momento. Olhe ao seu redor. Perceba quantas coisas você tem tentando conquistar. Quantos sonhos você tem perseguido com ansiedade. Agora, pergunte-se com sinceridade: será que eu realmente preciso de tudo isso? Ou será que estou apenas tentando preencher um espaço que, na verdade, pede para continuar vazio? Para que algo maior possa nascer ali. O universo tem horror ao vazio. Por isso, ele sempre o preenche. A pergunta é: com o quê? Com desejo, ansiedade? Ou com paz, clareza, intuição? Depende de você. Imagine um viajante atravessando um deserto interminável. O sol castiga a pele, o calor ondula sobre a areia e a sede se torna insuportável. A cada passo, o viajante murmura para si mesmo: só mais um pouco. Depois daquela próxima duna, eu vou encontrar o oásis. Mas o oásis nunca chega. Ele dança no horizonte como uma miragem. Sempre perto, sempre fora de alcance. Esse viajante somos nós, sempre correndo atrás de algo que acreditamos ser essencial para nossa felicidade. Sucesso, amor, reconhecimento, estabilidade. E quanto mais perseguimos, mais o objeto do nosso desejo parece escapar entre os dedos, como areia soprada pelo vento. Essa é a grande armadilha do desejo. Ele nos faz acreditar que só seremos completos quando alcançarmos aquilo que ainda nos falta. Mas o problema é que o desejo, quando nasce da carência, cria um ciclo infinito de busca e frustração. A mente entra em um estado de escassez constante. Ainda não é o suficiente. Só serei feliz quando conseguir aquilo. Se eu me esforçar mais, eu chego lá. Mas, e se o viajante, ao invés de continuar correndo, simplesmente parasse? E se ele se sentasse à sombra de uma duna e respirasse? Se fechasse os olhos e deixasse o desespero escorrer por entre os dedos? É nesse instante de quietude que algo mágico acontece. O som do vento se torna audível, a presença do momento se revela. E de repente, ali, onde antes havia só miragem, surge o oásis. Como se sempre tivesse estado ali, esperando ser percebido. Essa história não é apenas uma metáfora, é um espelho. Quantas vezes o que você mais buscava surgiu somente depois que você parou de procurar? Quantas vezes a solução apareceu quando você finalmente largou o controle? Rumi, o poeta sufi, nos oferece uma sabedoria profunda. Quando corro atrás do que acho que quero, meus dias são uma fornalha de angústia e ansiedade.
Mas quando me sento em meu lugar de paciência, o que eu preciso vem até mim, sem dor. A mensagem é clara. A obsessão bloqueia. A rendição liberta. Mas atenção, rendição não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar milagres. É o ato de reconhecer que a busca desenfreada pode ser o maior obstáculo entre você e aquilo que já está vindo ao seu encontro. É como um rio. Quanto mais você luta contra a corrente, mais cansado e perdido fica. Mas se você flutua, se entrega, é levado exatamente para onde precisa estar. O viajante no deserto descobriu isso tarde, mas descobriu. E talvez você esteja agora no ponto exato dessa jornada, onde precisa simplesmente parar, respirar e permitir que o oásis encontre você. Por que é tão difícil soltar? Vivemos em um mundo onde controlar é sinônimo de segurança, onde planejar tudo nos dá a ilusão de que estamos no comando. Mas a vida, essa força misteriosa e indomável, raramente segue o roteiro que escrevemos para ela. E é aí que entra a rendição, não como fraqueza, mas como um ato profundo de confiança. Rendição não é desistir, é deixar de lutar contra o que é aceitar o momento presente sem resistência. É abrir mão da necessidade de manipular o futuro, e em vez disso, se alinhar com o fluxo invisível que já está conduzindo tudo com uma sabedoria muito maior que a nossa. O desapego, tão celebrado por tradições como o budismo, o taoísmo e o sufismo, não é sobre indiferença, é sobre presença. É sobre reconhecer que o apego nasce do medo, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de que, sem controle, tudo desmorone. Mas o paradoxo é que quanto mais nos apegamos, mais sofremos. O Buda disse: o apego é a raiz do sofrimento. Lao Tzu escreveu: desista de tudo e você receberá tudo. E Meister Eckhart ensinava: o recipiente só pode ser preenchido quando está vazio. Esses mestres estão apontando para a mesma verdade universal. O verdadeiro poder nasce quando abrimos mão da necessidade de poder. É no esvaziamento, não no acúmulo, que encontramos plenitude. Pense nas vezes em que você tentou forçar algo a acontecer. Um relacionamento, um projeto, uma resposta. Talvez até tenha alcançado o que queria. Mas a que custo? Agora pense nas vezes em que você simplesmente confiou, em que você se alinhou, se abriu, se entregou. Lembra da leveza, da fluidez, da sensação de que as coisas simplesmente aconteciam? É isso que a rendição faz. Ela remove a fricção. Ela dissolve a ansiedade. Ela transforma a resistência em receptividade. E o mais surpreendente: quando você se rende, o universo começa a conspirar a seu favor. Mas é preciso coragem para soltar. Coragem para deixar de lado o ego que quer controlar tudo. Coragem para aceitar que o desconhecido pode ser mais sábio do que os nossos planos mais bem elaborados. Rendição é uma entrega ativa. Um estado de alerta tranquilo. Uma dança entre presença e confiança. Quando você se rende, você para de correr atrás da vida. E permite que a vida corra até você. Imagine por um instante um rio. Ele não empurra as margens, não briga com as pedras, não precisa convencer a água a seguir seu curso. Ele simplesmente flui. Assim também é o movimento do universo. E é nesse fluxo, suave, silencioso, eterno, que mora a verdadeira arte de viver. No taoísmo, esse princípio é chamado de Wu Wei, a ação sem esforço. Mas atenção, não se trata de inércia ou passividade. Wu Wei é agir sem fricção, responder à vida em vez de lutar contra ela. É como uma folha que cai da árvore e dança com o vento, sem resistência, mas em plena entrega. Lao Tzu dizia: o Tao não faz nada, mas nada fica por fazer. Ou seja, ao abandonar o esforço forçado, o universo se encarrega de realizar o essencial. E quando nos alinhamos com essa força invisível, nossas ações se tornam naturais, leves, eficazes, porque nascem da harmonia e não da ansiedade. Na tradição Sufi, Rumi ecoa esse ensinamento ao afirmar: não se mova como o medo faz você se mover. Mova-se como o amor faz você se mover. Essa é a chave.
Agir a partir da confiança, não do desespero. Responder ao chamado da vida com leveza e escuta interna, e não por impulso, cobrança ou descontrole emocional. Você já reparou que os momentos mais inspirados da sua vida não foram planejados milimetricamente? Eles aconteceram quando você se permitiu sentir, confiar, fluir. É assim que o universo fala com você. Não nos gritos da mente, mas no sussurro da alma. E quando você vive assim, atento, receptivo, sereno, milagres sutis começam a acontecer. Portas se abrem sem você bater. Pessoas aparecem sem você procurar. Caminhos se revelam sob seus pés, como mágica. Mas não é mágica. É sincronicidade. O que antes parecia difícil, se desdobra. O que antes parecia inalcançável, chega com naturalidade. Mas para isso, é preciso um passo essencial. Parar de nadar contra a corrente. Confiar que o universo não está contra você. Ele é você, em movimento. E ele sabe o caminho de volta à casa, mesmo quando você se esquece onde ela está. E se o som mais poderoso do universo for aquele que nunca é ouvido? Antes que qualquer coisa existisse, antes da luz, da matéria, do tempo, havia apenas um silêncio insondável. Não um silêncio morto, mas um silêncio grávido. Um campo invisível de pura potência, onde tudo o que poderia ser, ainda não era. Os místicos o chamavam de verbo não pronunciado. Os hindus o chamavam de Aum, antes do Aum. Os cabalistas, de Ein Sof, o sem forma, o sem nome. Os físicos quânticos modernos o reconhecem como o campo unificado, onde todas as probabilidades estão em superposição, esperando colapsar em realidade. É nesse silêncio criador que tudo nasce. Você já reparou como todas as grandes revelações vêm no intervalo entre os pensamentos? Como a intuição surge no momento em que a mente finalmente se cala? Como as palavras mais verdadeiras são aquelas precedidas por uma pausa sentida? O universo não grita, ele sussurra. E muitas vezes, o sussurro é o próprio silêncio. Esse silêncio não é ausência, é presença pura. Não é vazio, é matriz criadora. Não é estagnação, é gestação. Imagine que você está diante de uma tela em branco. A princípio, parece não haver nada. Mas é ali, naquele espaço sem forma, que tudo é possível. É só quando o artista para de tentar preencher compulsivamente que ele finalmente sente o que deve nascer. Assim também é com a vida. Quanto mais nos silenciamos por dentro, mais ouvimos o chamado daquilo que está pronto para emergir de nós. Quanto mais deixamos de reagir automaticamente, mais nos tornamos canais conscientes da criação. É por isso que nas tradições mais antigas, o silêncio era visto como um portal. Os egípcios ensinavam que Thoth, o deus da sabedoria, escrevia os mistérios do universo com uma voz que não fazia som. Para os essênios, o verdadeiro mestre era aquele que, diante do mistério, ouvia em vez de falar. Para os sábios do deserto, o silêncio não era vazio, era Deus falando sem palavras. Você já experimentou o poder de simplesmente calar e sentir? Pense nas decisões mais importantes da sua vida. Elas não vieram de listas lógicas ou argumentos mentais. Elas surgiram de uma sensação, de uma clareza súbita, como se algo que sempre esteve ali, finalmente pudesse ser ouvido. É por isso que, na prática espiritual profunda, o objetivo final não é rezar mais alto. É silenciar mais fundo, até que a mente desapareça, e só reste o ser. Porque quando você entra no silêncio verdadeiro, aquele que está além da ausência de som, você não se desconecta do mundo, você se conecta com a origem de tudo. E nesse ponto, a vida deixa de ser uma série de escolhas racionais e se torna um fluxo intuitivo de criação consciente. Nada mais precisa ser forçado. Nada mais precisa ser explicado. Você apenas sabe. Você apenas é. Então, respire. Silencie. Ouça o que só pode ser ouvido no não-som. Esse é o ponto onde o fluxo encontra o mistério. Onde o Wu-Wei se transforma em sabedoria silenciosa. Onde o vazio se revela como o ventre da criação. E é ali que tudo começa. E agora que o silêncio falou com você, que o fluxo se revelou,
e que o vazio se mostrou fértil, pergunte a si mesmo: e se aquilo que você busca lá fora estiver esperando você se calar por dentro? A verdadeira abundância não chega quando você conquista tudo, mas quando você para de tentar preencher o que nunca foi um buraco, e sim um espaço sagrado para o nascimento do novo. Você não atrai tudo porque desistiu. Você atrai tudo porque finalmente se tornou o espaço onde tudo pode chegar. Essa não é uma ideia bonita para te consolar. É um código oculto que atravessa místicos, físicos e poetas. O universo responde à frequência do silêncio consciente. A criação começa na pausa entre os mundos. Então, feche os olhos. Sinta. No intervalo entre uma respiração e outra, há uma inteligência mais profunda do que qualquer plano. Ali mora o fluxo. Ali habita o tal. Ali, você se lembra de quem é. E quando você lembra, a busca termina. Não porque acabou, mas porque você entendeu. Você já era o que tanto procurava. Agora diga: o que você está disposto a silenciar? O que você está pronto para deixar nascer do seu vazio? Se isso tocou algo em você, curta o vídeo não como um gesto automático, mas como um ritual de presença. Comente abaixo: que parte sua está pronta para se dissolver? E que nova verdade está pronta para emergir? Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe com a gente por mais jornadas como essa. Porque o universo não grita, ele sussurra. E o próximo sussurro pode ser para você.